Oi gente, eu tô aqui de novo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha redação do Enem. Para quem não me conhece, o meu nome é Alane Amara, eu estudo Serviço Social na UES, estou terminando lá o curso, tá? E em todas as minhas redes sociais eu gosto de falar sobre o quê? Educação, vestibular, estudos, dicas de estudos. E se inscreve aqui no canal para você sempre ficar por dentro de tudo. Lá no Instagram a gente também tem muito conteúdo legal, então eu só te convido a tu conhecer, porque eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Vem comigo, vamos se juntar, vamos se unir nessa corrente do bem aí, para que você também alcance os seus objetivos. Eu fiz o Enem 3 vezes na minha vida. Uma em 2019, uma em 2009, uma em 2010 e a outra em 2019. Então foram quase 10 anos depois aí de um Enem, do último Enem pro Enem que eu fiz. Então, gente, tenham paciência comigo. Qualquer erro é totalmente entendível nesse processo, tá bom? Então eu vou mostrar agora pra vocês o meu processo de estudos pro Enem. Eu já até falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, onde eu mostro as minhas notas do Enem pra você ver, tá bom? O meu processo de estudo foi um processo de estudo assim bem diferente, bem conturbado. Na época, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu ainda tinha faculdade, aula na faculdade à noite. Final de semana, o meu final de semana era todo para estudar. No sábado de manhã, todo sábado de manhã, eu tinha aula de redação, porque eu fiz um curso de corretor de redação lá na faculdade. Eu não fiz para ser corretor em si, mas eu fiz para absorver aquelas informações, porque eu sabia que ia agregar. E eu sabia também, gente, que o que ia me salvar nesse Enem era a redação. No sábado eu fazia esse curso de redação de manhã. Quando terminava, eu ia direto pro Paulo Sarazate, porque eu fazia um cursinho chamado Academia Enem, que é um curso ofertado pela prefeitura. Era no sábado à tarde e no domingo à tarde. Eu sabia que eu tinha um foco, que eu tinha um propósito, eu tive que me sacrificar. Gente, eu odeio sair no domingo de casa. Gente, não é comigo sair dia de domingo. Mas eu precisava porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Como foi que eu estudei redação, já que a minha rotina era maluca? O que era que eu fazia? Todos os momentos de intervalo que eu tinha, eu lia a proposta, eu via reportagens, notícias, coisas que me ligassem à proposta da redação daquela semana. Por quê? Porque toda semana eu fazia redação. Toda semana eu fazia redação. Toda semana. E todo dia eu estudava redação, gente. A redação estava impregnada comigo. Foi de julho até outubro. Impregnada. Então, o que era que eu fazia? Eu assistia muito jornal também. Quando eu tinha tempo, eu assistia jornal. Quando eu ia pra internet, eu tentava ver notícias, certo? Pra me inteirar, pra ficar inteirada dos assuntos, porque a prova do Enem, ela é uma prova muito, muito presente, né? Muito, muito do cotidiano da gente também. Aí eu fazia o curso de corretor de redação, que eu fui pra absorver as informações, que era todo sábado, que me agregou super também, certo? Eu ia para o Academia Enem, que lá também tinha aulas de todas as matérias, inclusive de redação. Gente, aula de redação geralmente acontecia no domingo, no último horário, gente. Mas eu ficava. Eu ficava porque eu precisava, eu sabia que eu precisava, eu tinha ciência, eu tinha noção, eu sabia do que eu ia enfrentar também, eu sabia que eu precisava, então eu ficava. Além disso, eu fiz umas aulas particulares com o professor Militão. O professor Militão, meu Deus, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, porque ele me orientou bem certinho nesse processo da prova do Enem. Se você precisa de um professor de corretor de redação, os contatos do professor Militão estão aqui abaixo. Ele simplesmente é excelente. É tanto, gente, que quando eu fazia as redações com o professor Militão, que ele corrigia, eu tirava 600, 620, 640. Uma vez eu tirei 800 e aí sim eu me senti feliz. Porque ele é bem criterioso, ele é bem rígido na correção de redação. Sabe por quê, gente? Porque enquanto a gente tá fazendo, a gente pode errar, mas no dia do Enem a gente não pode. Então a gente precisa de um corretor de redação que seja, ó, casca dura mesmo. E não adianta, meu amorzinho, não adianta ficar com raiva de corretor, porque ele não tem culpa. Entendeu? A gente que tem que o quê? Ressignificar os nossos erros. Poxa vida, fiz a redação, errei. Bora ver qual foi o que eu errei. Errei isso aqui. Pronto, beleza. Vou estudar isso aqui para da próxima vez eu não errar mais.
Gente, o erro, ele não é para colocar a gente para baixo, não. Ele é para o quê? Para nos alertar. Ele é para fazer a gente prestar atenção no que a gente precisa melhorar. E pronto. O erro, gente, é um aviso maravilhoso que é pra gente evoluir. Entendeu? E foi assim que eu consegui melhorar para fazer minha redação. E eu ia treinando. O que eu mais fiz, gente, o que eu mais fiz foi escrever redação. Eu escrevia uma redação por semana. Todo dia eu escrevia. Eu começava a escrever redação, não gostava, apagava, escrevia de novo. Outra coisa que eu fiz, eu bati mais de 50 xerox de folha. Deixa eu ver se eu tenho umas folhas aqui. Lá na faculdade eu era bolsista. E eu era bolsista numa escola, né? Numa escola pública. E lá os professores tinham aula lá e eles estavam dando uns materiais de redação. Aí teve um professor que perguntou se eu queria. Eu disse, óbvio que eu quero, professor. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tudo que eu via sobre redação do Enem, eu tava estudando, sabe? E tipo assim, eu estudei, eu lutei, gente, com as armas que eu tinha, sabe? Eu não fui esperar a ocasião perfeita, o momento certo, o momento perfeito, não. Eu fiz com o que eu tinha. O que era que eu tinha? Era esse material aqui. Eu tinha as aulas do professor, eu tinha o professor para me orientar, eu tinha o curso que eu fazia. Então, meu amor, eu fui lutar com as armas que eu tinha. Eu não fiquei olhando para o que eu não tinha, eu aproveitei o que eu tinha. E isso me levou para frente. Outra coisa também que eu fiz foi o quê? Eu imprimi a folha do Enem. Gente, eu imprimi umas 50. Imprimi não, xeroquei. Umas 50 folhas, ó. Tudo impressão. Aí o que é que eu fazia? Eu deixava de estoque, porque como eu usava muita folha de redação, e eu já treinava a redação na própria folha. Eu fazia todo o meu esquema, tudo aproveitar aqui para me abanar. Eu fazia todo o meu esquema já na própria folha da redação. Eu usava a folha da redação para tudo, gente. Então, porque é bom porque eu já ia me familiarizando, eu já ia, né, entrando no ritmo da prova. Então, quando você for estudar a redação, você faz na própria folha, para ir entrando no ritmo, ó. Aqui tudo era redação que eu estudava com o professor Militão. Essa aqui foi 720. Essa aqui foi 600. Logo quando eu comecei a estudar com ele. E eu fazia, gente. Essa aqui foi 640. E eu fazia, sabe? Tudo. Essa aqui foi 680. Gente, ele é bem criterioso na correção. E, gente, eu fazia porque eu precisava. Eu tinha que exercitar. E o segredo da redação não é outra coisa, não. É exercitar. Quer ficar bom na redação? Exercita. E claro, pegue as informações que o seu corretor passar de uma maneira sóbria, de uma maneira sensata, levando o seu erro em consideração para você o quê? Melhorar. Aqui, ó, todo o meu material que eu estudava, e aqui tem tudo, tanto do curso de professor, de corretor de redação, quanto lá do Academia Enem, quanto que o professor Militão me concedia material também, enfim, tudo agrega, né? Então agora eu vou mostrar para vocês a minha redação. Como vocês podem ver, essa aqui é a minha redação. O meu repertório para redação do Enem foi sobre o Cine Hollywood, né? Eu fiz toda uma discussão em cima disso e tá aqui para vocês verem. Preciso melhorar. Preciso melhorar minha letra também. Eu só gosto de escrever com letra de forma, gente. Pra provas, eu só escrevo com letra de forma. Minha letra cursiva eu escrevo em outras ocasiões, mas pra prova eu escrevo com letra de forma. E eu reforcei aí ainda, mencionando, contextualizando também a Constituição de 1988, certo? As considerações feitas sobre a minha redação são as seguintes. Gente, a competência 1 é o quê? Demonstrar domínio da norma língua escrita. Tirei 160 pontos. Preciso melhorar? Melhorarei. Na competência 2, que é exatamente o repertório, é a gente aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento na redação e aí fazer todo a articulação, a discussão envolvida em cima do que a gente colocou, né? Então aí tiramos 200 pontos. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. É a forma como eu vou argumentar o meu ponto de vista, como eu vou embasar meu ponto de vista, como eu vou
organizar as ideias do meu ponto de vista, aí eu tirei 180 pontos. Na competência 4, a gente tem o quê? Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí tiramos 200 pontinhos, olha, deu certo. E na competência 5 se refere à elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, aí eu tirei 160 pontos. Preciso melhorar? Preciso melhorar. É aquela questão, gente, erro não é erro. Erro é aprendizado. Me conta aqui nos comentários quanto tirou na redação também, que eu quero ver.